Olá, bom dia, queridos irmãos, queridas irmãs. Com muita alegria, estamos mais uma vez aqui nesta manhã maravilhosa, do dia 25 de abril de 2021, reunidos para juntos participarmos desse banquete espiritual que a espiritualidade nos prepara nesta manhã, o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Saudamos a todos, desejando um excelente estudo para todos nós. Estava com saudade de vocês, não tive a oportunidade de participar do estudo passado, mas registro aqui a minha gratidão a todos que participaram, né? Eu tive a oportunidade de assistir o vídeo, gostei muito. Finalzinho lá tem um recadinho para mim, adorei a Mônica ter falado aí, me dado as dicas, né? Vamos ver se hoje a gente coloca em prática, né? A escolha dos nossos colaboradores para o próximo domingo. A exposição da Cecília foi excelente, gostei muito e vamos que vamos. Novamente, um bom dia a todos. Passo a palavra para o nosso amigo, nosso companheiro Evaldo, que preparou uma mensagem muito bacana para a gente. Vou compartilhar aqui na tela. Evaldo, muito bom dia, gratidão. Fique à vontade, meu irmão. Bom dia. Bom dia a todos. Agradeço ao nosso Pai maior mais esta oportunidade e vamos à leitura da mensagem. Do livro Vinha de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem intitulada No Reino Interior. Sigamos, pois, as coisas que contribuem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 19. Não podemos esperar, por enquanto, que o Evangelho de Jesus obtenha vitória imediata no espírito dos povos. A influência dele é manifesta no mundo, em todas as coletividades. Entretanto, em nos referindo às massas humanas, somos compelidos a verificar que toda transformação é vagarosa e difícil. Não acontece o mesmo, porém, na esfera particular do discípulo. Cada espírito possui o seu reino de sentimentos e raciocínios, ações e reações, possibilidades e tendências, pensamentos e criações. Nesse plano, o ensino evangélico pode exteriorizar-se em obras imediatas. Bastará que o aprendiz se afeiçoe ao mestre. Enquanto o trabalhador espia questões do mundo externo, o serviço estará perturbado. De igual maneira, se o discípulo não atende às diretrizes que a servem à paz edificante no lugar onde permanece e se não aproveita os recursos em mão para concretizar a verdadeira fraternidade, o seu reino interno estará dividido e atormentado, sob a tormenta forte. Não nos entreguemos, portanto, ao desequilíbrio de forças em homenagens ao mal, através de comentários alusivos à deficiência de muitos dos nossos irmãos, cujo barco ainda não aportou à praia do justo entendimento. O caminho é infinito
e o Pai vela por todos. Auxiliemos e edifiquemos. Se és discípulo do Senhor, aproveita a oportunidade na construção do bem. Semeando a paz, colherás a harmonia. Santificando as horas com o Cristo, jamais conhecerás o desamparo. Que assim seja, e graças a Deus. Graças a Deus. Mônica, por favor, a nossa prece inicial. Gratidão, Evaldo. Eu que agradeço. Linda mensagem, Evaldo. Linda mensagem. Gratidão por ela. Vamos então, né? Tá aí, começando o nosso dia. Vamos fechar os nossos olhos. Falar com Deus, então, tomar um banho de Deus, como diz Beto. Já sintam, então, descendo para cada um de nós luzes dessa imensidão que existe no universo, que é o amor infinito de Deus. E vamos, então, agradecer, porque estarmos aqui vivos, saudáveis, estando com o Evangelho do Cristo como diretriz, já é motivo para muito agradecimento. Ainda que não estejamos em todas as nossas perfeições, porque ainda estamos caminhando, já é motivo de muito agradecimento. Então, que cada um de nós que está sendo mergulhado nessa luz infinita de amor, possamos então distribuir através da energia que nos circunda, que nos envolve, que cada casa aqui representada, cada um que está aí envolvido nesse momento, consiga distribuir essa energia de amor, envolvendo o planeta. Pensamento é energia. Então, imaginemos que esse fluido de amor que carregamos em nós, que é o germe divino, ele está se expandindo por esse planeta, em cada parte, envolvendo irmãos encarnados e desencarnados. E para isso já estamos aqui exercitando esse amor. Agradecemos esse evangelho de luz que nos direciona. Agradecemos essa manhã com amigos queridos, amigos esses da vida física, da vida material e da vida espiritual. Agradecemos a equipe de voluntários do Grupo Espírita Francisco de Assis, que encarnados e desencarnados não esmoreceram, não desistiram de semear o Evangelho. Abençoa, querido Jesus, os nossos amigos que não puderam estar aqui conosco, aqueles irmãos em desespero que estão nos lares, seja por qualquer motivo. E assim, envolvidos com a sua paz, com o seu amor, que possamos ter um estudo, sendo intuídos, amparados para mais uma semana que vai dar início e que poderemos colocar em prática. Fica conosco agora e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Gratidão, Mônica, pela prece maravilhosa. Eu que agradeço. Muito bom mesmo. Para mim, já iniciou o estudo com muita reflexão aqui de minha parte, né? Evaldo nos trouxe uma mensagem muito bonita, né? Desse exercício de exercício interior, né? De melhoria interior, né? E Mônica agora complementou nessa questão da gratidão que a gente tem que ter com Deus, e assim, particularmente, me tocou bastante, porque eu passei assim a semana toda meio que preocupado, aflito, porque
Eu tinha quase certeza que eu não ia poder participar hoje novamente, e o estudo do Evangelho é algo que já faz parte de mim, assim, da minha rotina. Então, ontem eu passei o dia todo agitado, preocupado, achando que não ia dar tempo de chegar, né? Saindo de serviço hoje, e aí, por incrível que pareça, né? Foi o dia que eu cheguei mais cedo em casa. Um amigo lá chegou antes, passando serviço, cheguei aqui bem mais cedo. Então, é uma lição, né, que a gente tem que ter, o equilíbrio, né, essa fé em Deus, sei lá, é algo magnífico que acontece em nossas vidas, que só Deus mesmo para explicar, e só confirma o quanto nós somos ainda criança, né? E aí falo em nome de geral, porque as aflições ainda, né, as preocupações tomam nosso tempo, né? E aí a gente tem que trabalhar muito isso. Então, gratidão aí a Evaldo, a Mônica. Só até aqui eu já me sinto satisfeito, mas certamente aprenderemos um pouco mais aí com os nossos amigos na manhã de hoje. O combinado foi a nossa companheira Aline realizar a leitura do capítulo, do item 6 e 7 do capítulo 21, correto? Valeu. Então, Aline, gratidão aí pelo seu auxílio, pela sua participação. Não recordo de você já ter lido antes, acho que hoje é a sua estreia. Sim. Então, ficamos muito felizes aí com a tua participação aqui no nosso estudo online, né? No presencial você já participava, né? Lendo, comentando, mas aqui é a primeira vez que você vai ler o tema proposto, então a gente fica muito feliz, tá? Fique à vontade e gratidão. Eu que agradeço a oportunidade de fazer essa leitura e agradeço por estar entre amigos. Isso me deu bastante força para falar o meu nome para a leitura de hoje. É um grande desafio para mim, a Mônica que me conhece, ela sabe disso. E vou começar a leitura. Estou até emocionada. Eu estou feliz, estou feliz. Leitura do capítulo 21, itens 6 e 7. Não acrediteis em todos os espíritos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus, porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. São João, primeira epístola, capítulo 4, versículo 1. Os fenômenos espíritas, longe de dar crédito aos falsos cristos e aos falsos profetas, como alguns exageram em dizê-lo, vem, ao contrário, de lhes dar um último golpe. Não pensais aos espíritos, não pensais ao espiritismo milagres nem prodígios, porquanto declara ele formalmente que não os produz. Como a física, a química, a astrologia, a geologia vieram revelar as leis do mundo material, ele vem revelar outras leis desconhecidas, as que regem as relações do mundo corporal e do mundo espiritual, e que, como suas primogênitas da ciência, não são menos leis naturais. Em dada a explicação de uma certa ordem de fenômenos incompreendidos até hoje, destrói o que estava ainda no domínio do maravilhoso. Aqueles, pois, que estivessem tentando em explorar esses fenômenos em seu proveito, em se fazendo passar por Messias de Deus, não poderiam enganar por muito tempo a credulidade e seriam logo desmascarados. Aliás, como foi dito, só esses fenômenos não provam nada. A missão se prova pelos efeitos morais que não é dado a qualquer um produzir. Esse é um dos resultados do desenvolvimento da ciência espírita.
Em percutando a causa de certos fenômenos, ela ergue o véu sobre muitos mistérios. Os que preferem a obscuridade à luz são os únicos interessados em combatê-la. Mas a verdade é como o sol, dissipa os mais densos nevoeiros. O Espiritismo vem revelar uma outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre os desencarnados. A dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudos-sábios, que da terra passaram para a erraticidade, que se adornam com nomes veneráveis para procurar graças à máscara com a qual se cobrem. Recomendar ideias, frequentemente as mais bizarras, as mais absurdas. Antes que as relações mediúnicas fossem conhecidas, eles exerciam sua ação de maneira menos ostensiva, pela inspiração, pela mediunidade inconsciente, audiente ou falante. O número deles, que em diversas épocas, mas nos últimos tempos, sobretudo, se deram como alguns dos antigos profetas pelo Cristo, por Maria, mãe do Cristo, e mesmo por Deus, é considerável. São João adverte contra eles, quando diz: meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas experimentai se os espíritos são de Deus. Porquanto vários falsos profetas se ergueram no mundo. O Espiritismo dá os meios de os provar, indicando os caracteres pelos quais se reconhece os bons espíritos, caracteres sempre morais e jamais materiais. E é no discernimento entre os bons e os maus espíritos que podem, sobretudo, ser aplicadas estas palavras de Jesus. Reconhece-se a qualidade da árvore pelo fruto. Uma boa árvore não pode produzir maus frutos, e uma árvore má não pode produzir bons frutos. Julgam-se os espíritos pela qualidade de suas obras, como uma árvore pela qualidade dos seus frutos. Muito bem, gratidão, Aline. Você cumpriu a cartilha aí do nosso companheiro Beto. Leitura maravilhosa. Aí, Obrigada. Beto, fala para ela aí alguma coisa. Realmente. Leu Alguém... pausado, né? Em alto e bom tom. Ô, Beto, tô achando que alguém passou a cola para ela nos bastidores, porque a gente não lembrou disso. E foi até falha minha, era para eu ter lembrado e acabei esquecendo, mas muito, muito obrigado, tá? O Evaldo esqueceu de falar hoje. Não. Foi hoje, foi um combinado aí maneiro, mas assim, maravilhosa leitura aí, poxa, a gente fica muito feliz assim. Eu que agradeço. Bom, eu espero que seja a primeira de muitas. Vai ser sim. Obrigada pelo apoio de vocês. Valeu. É como você falou, né? Estamos irmãos, então a gente tem que dar o melhor da gente e a espiritualidade aí nos ajuda sempre. Bom, agora, com muita alegria também, passo a palavra para o nosso companheiro José Roberto, que nos trará as primeiras reflexões e entendimentos sobre o tema proposto para hoje. E aí a gente já expressa aqui nossa gratidão, tá, meu amigo? Fique à vontade. Só ativa o seu microfone, por favor. Pronto. Obrigado aí, meu irmão. Bom dia a todos, né? Esse estudo é um estudo singelo, o objetivo, na verdade, é despertar, né? A gente estudar e fazer as reformas internas, né? Como a mensagem do Evaldo falou,
Esperar a mudança externa é uma coisa muito demorada, né? Mas quando a gente se compromete a fazer a mudança interna, né, isso pode ser acelerado. E o que vivemos é o reflexo daquilo que fazemos, pensamos, sentindo e expressamos. Então, é muito importante a gente fazer essa reforma. Essa leitura, né, que a Aline fez é muito importante, e eu anotei alguns pontos básicos aí, né? Os fenômenos do espírito, longe de abonarem os falsos cristos e os falsos profetas, como algumas pessoas gostam de dizer, bem ao contrário, deferir-lhes o golpe final, né? Mas quando isso acontece, né? Então, o Livro dos Espíritos, ele nos permite uma importante reflexão nesse aspecto, na questão 459, influencia os espíritos em nosso pensamento e em nossos atos muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que nos dirigem. Isso ocorre quando? Quando a gente não tem muita consciência, né? E a gente não está muito ainda utilizando, né, e expressando as mensagens do Evangelho. Aí uma outra questão importante é a 466, né? Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Porque isso parece ser uma coisa fora da bondade de Deus e da justiça de Deus, mas não. O que eles falam, os espíritos? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios e a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Somos seres imortais. E o mundo real é o mundo moral, o mundo espírita, né? Daí, o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho, que são os bons espíritos, desde que sobre ti atuam influências más e que as atraís desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, pode eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espírito a te alimentares no íntimo esplendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem. O que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que exercem excesso sobre nós. Aí uma outra questão que eu achei também importante, por que meios, é a 469, por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus todas as vossas confianças. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e aniquilareis os impérios que desejo ter sobre vós. Guardai-vos de atender às sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós outros, porque todos somos irmãos e filhos de Deus, né? E que vos insuflam as paixões más. Desconfiais, especialmente dos que vos exaltam o orgulho, pois que esses vos assaltam pelo lado fraco. Essa razão porque Jesus, na oração dominicial, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixais cair em tentação, mas livrai-nos do mal. E a outra questão importante também que eu achei para esse texto aí, pode um espírito tomar temporariamente o invólucro corporal de uma pessoa viva? Isso é introduzir-se num corpo animado e obrar em lugar do outro, que se acha encarnado neste corpo,
É aquelas pessoas que acreditam na presença do diabo, dos espíritos dominarem, né, a nossa vontade. O espírito não entra em um corpo como entra numa casa. Identifica-se com o espírito encarnado, cujos defeitos e qualidades sejam os mesmos que os seus, a fim de obrar conjuntamente com ele. Mas o encarnado é sempre quem atua, conforme quer, sobre a matéria de que se acha revestido. O espírito não pode substituir-se ao que está encarnado. Por isso, que este terá que permanecer ligado ao seu corpo até o termo fixado para a sua existência material. E aí fica algumas questões, né, sobre a influência, né, dos espíritos, né? O espiritismo revela outra categoria bem mais perigosa de falsos cristos e de falsos profetas, que se encontram não entre os homens, mas entre o desencarnado, a dos espíritos enganadores, hipócritas, orgulhosos e pseudo-sábios que passaram da terra para a erraticidade e que tornam-no venerados. Na verdade, essa mensagem do Evangelho, né, é exatamente para a gente sempre refletir sobre aqueles que nos influenciam, né, tanto a influência desencarnada, né, que a gente às vezes não percebe, senão pelo tipo de pensamento que estamos tendo, como aqueles que se dizem líder. Né? O que eles nos apresentam? O que eles querem? Quais o seu propósito? Busca o poder ou o amor? Por quê? O amor é humilde, é manso, é compreensivo, é cheio de compaixão. Vê o outro como irmão querido, ainda que é ignorante. O poder é orgulhoso, é autoritário, é intolerante, é cheio de preconceito e de ódio, é sectário e vê o outro como um instrumento da sua vontade e dos seus caprichos. E assim é possível separar o joio do trigo. Obrigado aí, meus irmãos. Aí agora eu passo a palavra aí, né, e a bola primeiro para os encarnados, né, depois para os desencarnados, né? Como gosta de dizer o nosso irmão Beto. Vou temporariamente ligar o alto-falante. Valeu, Roberto. Muito obrigado aí pelas suas reflexões, citações aí, né, do Livro dos Espíritos, dessas perguntas e respostas, né, que vão aí colaborar com o nosso entendimento, né, desses itens que estamos estudando nessa manhã. Antes de passar a palavra para os amigos aí, gostaria só de fazer um comentário aqui de uma parte que eu achei interessante, quando ele fala que não peçais ao Espiritismo pródigos, nem milagres, porquanto ele formalmente declara que não os opera. E aí eu lembrei daquela situação, né, que muitos de nós já pode ter vivido, já pode ter ouvido, né, ou até mesmo, né, quando adentramos, né, no Espiritismo, né, o nosso início aí de estudos, né, aquela questão de que, por entender essa relação, né, do mundo físico com o mundo espiritual, vem sempre aquela questão da curiosidade, né, de saber algumas coisas, aquelas adivinhações, né? E aí eu penso naquelas pessoas que desistiram, né, de desenvolver, de estudar, de aprender com o espiritismo, porque a doutrina espírita vem com outro propósito, né? Ela primeiro esclarece que não existe essa questão, né, de prodígios e milagres. Então, aqueles que se aproximam do espiritismo, achando que vai fazer algum tipo de trabalho, de oferenda, de promessa, isso aí já cai por terra, né? Porque a espiritualidade, né, a própria doutrina nos esclarece que isso não é possível e que esse é um trabalho nosso interior. E aí está ligado a muito o que Evaldo falou, né, na mensagem.
Então, esse movimento que a gente faz, né, de compreender, né, todas essas nuances, né, de todos os bastidores, assim, falar do mundo espiritual, afasta muita gente, porque tem pessoas que não querem, né? As pessoas querem, assim, muitos dos nossos irmãos ainda que não despertaram, que não entenderam a proposta espírita, desistem, né? Porque acreditam que aqui vai ser essa ponte, né, que vai facilitar, né, essas coisas maravilhosas, e quando chega aqui se decepciona, porque a doutrina nos incentiva ao estudo, ao esclarecimento. E à medida que a gente vai estudando, a gente vai compreendendo que essas questões não existem, né? Então, o afastamento de pessoas, né, da doutrina, eu penso que pode ser por conta disso, de não encontrar, né, isso ainda, essa possibilidade, né, dessa aquisição, né, desses milagres, né, quando, na verdade, o milagre, né, por assim dizer, é interior, é essa transformação, né, esse autoconhecimento que nos vai fazer aprender e compreender as leis soberanas do nosso Criador. Então, eu achei muito interessante isso, e lembramos também, né, da época de Kardec, né, que isso é natural, né? Kardec, quando foi convidado lá a participar, né, daquelas mesas girantes, ele simplesmente desacreditava disso, né? Porque eram fenômenos até então não conhecidos, né? Então, qual foi o primeiro passo, né? A partir do momento que ele identifica que há algo ali, né? Que não é fantasioso, que há algo ali que pode ser magnetismo. Então, quando ele começa as primeiras observações, é a partir do quê? Da observação, né? E aí, a partir dessa observação, através dos estudos, dos experimentos, que ele chega, né, a compreender aí essa relação, né, essa existência do mundo espiritual, das manifestações dos espíritos, e aí nos deixa um legado muito grande que até hoje a gente mergulha aí para aprender. Então, era o comentário que a gente tinha que fazer. Gostaria de convidar, né, os nossos irmãos para que colaborem também, falando que entenderam do assunto. Fiquem à vontade. Basta desativar o microfone. Sandra ali já levantou o dedo. E, mais uma vez, nossa gratidão ao Roberto aí. Assim, você está comentando e veio assim na minha cabeça agora as ideias, que um vai falando, parece que vai clareando a ideia na cabeça do outro irmão, não é assim? Essa é a importância de a gente estudar em grupo, né? É O muito Kardec nos importante, você sugeriu isso, né? falou, O aí próprio vem, você codificador. puxou aí, agora veio outra ideia, né? Isso. O pouquinho que eu entendi aqui, assim que nós estamos mergulhados no universo, estamos todos procurando a evolução, né? Então, eu acredito, assim, que quando ele fala desses espíritos desencarnados, que ainda não conheceram, igual o irmão falou aí, o Sandro, que as pessoas procuram prodígios, milagres, e essa transformação é de dentro para fora. E nós todos temos os dois lados, a sombra e a luz, não é? Então, tem os irmãos que desencarnaram, que não conheceram, não tiveram oportunidade ainda de conhecer essa maravilha que eu falo, né? Porque a gente todo dia está batendo na mesma tecla e é difícil a gente trabalhar isso dentro da gente. Porque você vai saindo do escuro para a luz, né? E quando a gente vê, a gente volta, né? É uma luta constante. E é isso que Jesus fala para nós estarmos orando e vigiando, porque a gente acaba, porque nós estamos todos interligados, é uma coisa só, para mim, né? A minha opinião, no universo. Então, somos energia, então a gente atrai mesmo, dependendo da nossa sintonia, como nós estamos hoje, a gente vai atraindo os irmãos que eles também não entendem. Muitos desses irmãos desencarnaram sem entender essa maravilha da nossa transformação, e não é de uma vez, é muito difícil mesmo. Por isso que a gente está tomando consciência com esses estudos, e Jesus fala, orar e vigiar 24 horas por dia, para não cair nessas tentações. É só isso que eu não sei se eu queria falar. Só isso não, minha irmã. Contribuição formidável.
Primeiro que você cita ali, né, a importância de estarmos estudando, né, em grupo, né? Porque muitas das vezes o pensamento, a ideia do outro, né, soma-se o nosso entendimento e aí a gente consegue nos esclarecer. Essa é a importância, né? Muito, muito, muito grato aí pela sua contribuição. Mais alguém gostaria de falar? Bom dia. Bom dia, Jovet. Manda, meu irmão, fala. Eu queria recorrer ao livro Boa Nova, do Humberto de Campos, que eu adorei o estudo do nosso irmão aí, que ele pincelou do Livro dos Espíritos questões bastante pertinentes. E a página também foi muito bem apropriada. Existem duas situações no livro Boa Nova. Uma é que Tadeu, impressionado com as curas espirituais que Jesus fazia, fazendo com aquela limpeza espiritual para que os espíritos, vamos dizer assim, saíssem, né? A retirada, a expulsão do demônio do corpo, como o Evangelho expressava, como era o que podia ser dito naquela época. Tadeu falou para Jesus assim: por que o senhor, com o poder que tem, veja bem, Tadeu, para Jesus, na época, não reúne todos os espíritos do mal e os converte? Para o senhor é muito simples. Aí Jesus fala para ele assim, não nessas palavras que eu vou dizer. Jesus fala para ele assim, você quer que eu faça o que Deus não faz? O que Deus permite? O livre-arbítrio? Você quer me tentar? Você que é meu discípulo? Não nessas palavras, mas ele fala algo parecido com isso. Você não entendeu que eles é que precisam se reformar. Eu não posso forçá-los. Então, é muito interessante essa passagem. Boa Nova é um livro maravilhoso. E outra passagem do próprio Boa Nova é que quando eles fazem uma viagem, se eu não me engano, para Samaria, e é uma das últimas, se eu não me engano, é a última viagem antes da crucificação, e um dos apóstolos fala assim, Jesus, está insuportável a convivência com esses apóstolos. Está insuportável, porque eles não me compreendem. Aí Jesus fala para ele assim, mas se eles fossem... Você quer estar num grupo de pessoas perfeitas? Eu queria que eles me entendessem. Ele falou assim, se você estivesse no grupo de pessoas perfeitas, você não seria um membro do grupo. E se eles fossem perfeitos, né? E se você fosse perfeito, você não viria reclamar comigo sobre eles. Então, é uma questão muito, muito sensível, porque ainda nós todos aqui, encarnados, nos deixamos levar por esses irmãos desencarnados por conta das nossas afinidades, por conta dos nossos vícios, das nossas preocupações outras que não o reino de Deus, a construção do reino de Deus no nosso coração. Então, quanto mais nós nos preocuparmos com outras coisas que não sejam a construção do reino de Deus no nosso coração, a construção eterna, estaremos sujeitos à sintonia com esses falsos profetas, com esses irmãos que querem nos confundir e que vão acabar nos confundindo, se nós assim o deixarmos e não orarmos e vigiarmos. Então, eu queria dizer para vocês também que esses estudos em grupo aqui têm nos feito muito bem e é uma gratidão estar com vocês aqui. Obrigado. Nós que agradecemos, amigo, por essa colaboração, por essas reflexões muito boas desse maravilhoso livro aí, tá? Realmente é algo que nos deixa muito feliz, né? Essa contribuição de cada um
da forma singela, da forma que cada um tem a capacidade de entender, mas a gente vai somando, né, as informações e vai compreendendo melhor o texto. Muito obrigado. Antes de passar para o nosso amigo Beto, temos alguns minutinhos. Alguém gostaria de falar? Sandro, Oi, Aline, pode falar. é sobre a leitura, eu esqueci de falar na parte que fala sobre os caracteres sempre morais e jamais materiais. Sim. No rodapé tem uma indicação do livro dos médiuns, né? Ver sobre a distinção dos espíritos, eu acho que acrescenta informações também. Ok. Eu esqueci de falar agora. Tranquilo, muito bom. Valeu mesmo pela lembrança. Realmente é importante, né? Essas referências, né? Que há no texto. Muito bom. Mais alguém? Beto, meu irmão, é contigo? Tem certeza? Acho que sim. Vamos dar uma oportunidade aqui aos nossos irmãos. Mais alguém? Opa! Acho que não, Beto. O tema, né? Ele está ligado aqui ao título do capítulo, não é? Que é falsos cristos e falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas, né? Em que Kardec utiliza essas mensagens aqui de Lucas, né? Capítulo 6, e de Mateus, no capítulo 7, e depois também Mateus e Marcos, onde Jesus se refere exatamente a esse cuidado que tem que se ter com aqueles que pretendem ensinar, né? Que pretendem trazer ensinamentos à coletividade de acordo com os seus pontos de vistas. E como o nosso querido Zé Roberto falou, de acordo com as suas intenções. Quais são as intenções desses líderes? Não foi isso que você falou, Zé? Né? Foi não é isso? Quais são as intenções? Então, os falsos cristos e os falsos profetas. A gente fez abordagem aí sobre a questão dos espíritos, maus, né? Daqueles espíritos que ainda realmente se devotam ao mal. E a grande questão aqui nesse item, e que se a gente parar e prestar bem atenção, é logo de início, não é? É Kardec trazer, e depois a gente vai fazer uma observação, nem sei se eu vou fazer, porque pode ser até polêmica, mas, né, eu vou só remeter a alguns autores aí, algumas informações que são aquelas coincidências, né? A gente verifica logo essa observação do João, né? Em tendo observado os ensinamentos de Jesus, dos quais eu me referi ainda há pouco, né? João ter essa percepção, não é isso? Meus bem amados, não creais em qualquer espírito. Ele já estava com aquela antena ligada, né? Experimentai se esses espíritos que vêm naturalmente, olha só, seriam aqueles que viriam, como Jesus afirmou, que viriam com a intenção de trazer ensinamentos. Essa foi a intenção de João.
meus bem-amados, verificai se esses espíritos experimentais, se os espíritos são de Deus. Porque João percebeu essa ocorrência de espíritos querendo trazer ensinamentos em nome de Deus, mas sem realmente, né? E a mensagem que o nosso querido Evaldo trouxe foi interessante, né? Sem realmente terem a essência da intenção do bem, da intenção divina, né? Da intenção que Jesus trazia de trazer os ensinamentos que propiciassem o crescimento e o benefício das criaturas. Então, João tem essa sacada. Talvez ele aí esteja querendo falar não somente dos espíritos desencarnados, né? A gente vê que João, já naquela época, já tendo essa percepção que não é porque a pessoa passou para o plano espiritual que ela realmente, né, ela tem todo o conhecimento das verdades, como a gente costumava, em função da nossa ignorância ainda, de não conhecer essa realidade da vida espiritual, de como funciona, de toda essa dinâmica da realidade espiritual, né? A gente acreditava lá, rodava lá, girava lá o copinho, e o que o copinho falava, não é? Não era isso? Eu vou casar com quem? Normalmente as meninas perguntavam isso, né? Mais as meninas do que os meninos, né? Tá. Sandra está lembrando disso, né? Eu vou, não é isso? Quando é que eu vou morrer? Eu já vi casos de processos obsessivos em função disso, né? Em função dessa, porque em muitos momentos eram brincadeiras, mas em muitos momentos havia realmente a presença de espíritos ali, utilizando a mediunidade de pessoas, né? E fazendo vinculações. Então, era a ignorância. A ignorância, até hoje, leva muita gente a buscar os mistificadores, né? Quando busca, por exemplo, médiuns mistificadores, médiuns isolados. E vai lá, e o espírito diz, e a pessoa, por ignorância, olha só o que causa a ignorância, né? Por ignorância, acredita em tudo aquilo que o espírito diz, porque ele é desencarnado ou né, é espírito, tudo que ele diz é verdade. Não é isso? E isso é efetivamente em função da ignorância, né? E João já sacou. Experimentai se eles são de Deus, né? Gente, e Kardec, né, de forma fantástica, como o Sandro falou ainda há pouco, né? Kardec que veio com essa missão. Leiam, se não me engano, o capítulo 29 do livro, eu acho que é Cartas e Crônicas, ou Crônicas da Lentumbo, do Humberto de Campos, quando fala sobre a missão de Kardec, né? Quando Jesus apresenta Kardec, isso ele se refere a uma data que é, se não me engano, dezembro de 1799. Kardec nasceu em 1804, né? Reencarnou, e Jesus vem apresentar ele aos grandes líderes da humanidade de todos os tempos. Ele vem com essa função, exatamente, de trazer para a humanidade o Consolador prometido, né? Todas as verdades né? Que estavam veladas em função exatamente da ignorância do homem. Então, Kardec nos traz assim as constatações através da codificação espírita fantástica. Primeiro, que ele nos dá uma visão de como funciona, né? E essa questão
dos espíritos imperfeitos, né, que os nobres colegas se referiram. Nobre colega, eu estou usando uma linguagem do nosso santo, tá, gente? Que é uma linguagem muito... né? Então, ele veio trazer para a gente um entendimento de como funciona o plano espiritual. Não é isso? Os espíritos nos afirmam que a humanidade do plano espiritual é em torno de 3 vezes maior do que do mundo físico. Certo? E que essa é a informação que Kardec nos dá. O mundo espiritual ele é constituído, em sua grande maioria, de espíritos atrasados. Tanto que Jesus, quando fala nessa transição, né, que a gente está realmente entrando nela, ele fala: muitos serão chamados e poucos escolhidos. Por quê? Não é isso? Porque a grande maioria é de espírito atrasado. Então, é normal. E essa constatação Kardec percebe de novo. Eu vou dizer de novo porque daqui a pouco, tá? Vocês ficam aí com a pulga atrás da orelha. Se eu esquecer, vocês me perguntam. Né? Kardec percebe de novo, né? Ele tem esse insight, essa percepção, de que nem tudo que os espíritos traziam e diziam através do médium era verdade. Tanto que ele usa o critério da universalidade dos ensinos. E ele fazia uma mesma pergunta a diversos médiuns ao mesmo tempo, e fazia o cruzamento. E a análise, né, do bom senso, o critério científico que ele usava, e ele usava, né, além de usar o próprio bom senso para ele escolher, né, aquelas respostas que os espíritos davam, ele checava diversas informações ao mesmo tempo. Então, Kardec teve essa percepção de que nem tudo aquilo que os espíritos diziam era efetivamente verdade, de que as almas, ao passarem para o plano espiritual, olha só, gente, que coisa, né, fantástica, que esclarecimento que traz para a gente, para a nossa compreensão, de que as almas, ao passarem para a humanidade, né, espiritual, para os planos, para as dimensões espirituais, no nosso planeta, elas continuavam com o mesmo caráter que tinham quando eram encarnados. Então, se você tem do lado de cá espíritos enganadores, né, espíritos que realmente têm essa prática de enganar os outros, e isso nós vemos aí nas próprias religiões, a gente vê isso. Eles continuam no outro plano, nos outros planos, porque a gente sabe que as estruturas, que a dimensão não é uma só, de acordo com o nível vibratório de cada alma, ele vai se encontrar numa faixa vibratória, numa dimensão, não é? E isso a doutrina espírita nos trouxe essa compreensão, porque o homem não tinha essa compreensão. E é natural um planeta de expiação e provas como a Terra, todos os mundos de expiação e provas são mundos habitados por essa diversidade de almas. Não é? A gente, às vezes, não para refletir exatamente sobre isso. Isso é normal. Cecília, que gostava muito, quando eu falava, olha, gente, isso é normal. Né? A gente... Está lembrada, né, Sandra? É normal existir
esse nível de caráter de almas encarnadas e de almas desencarnadas. O que a gente precisa, efetivamente, né, é identificar para não se deixar enganar, como os irmãos aí, o Joubert e o Roberto, se referiram, a questão de sintonia com qualquer espírito, né? O que a gente precisa estar é atento. O que é que a gente quer, né? A mensagem que o Evaldo nos leu nos traz sobre a importância, essa importância da busca da reformulação íntima. O que é que nós queremos? Não é? Nós queremos efetivamente evoluir, né? O Roberto fez a citação aí do nosso irmão Paulo, né? Que não era mais Saulo, Paulo, lá da Epístola aos Coríntios, não foi, Roberto? Então, o que nós queremos? Se nós queremos efetivamente a nossa evolução, crescer, nos melhorarmos, porque já identificamos que é isso que vai nos trazer a felicidade, nós temos que buscar estar em sintonia com criaturas, né, que tragam para a gente essas influências, essas informações. Não podemos acreditar em qualquer coisa. Gente, há muitas e muitas instituições espíritas, acreditem nisso, que se desviam muitas vezes dos seus objetivos porque os dirigentes se deixam levar por espíritos enganadores. Eu já vi algumas experiências nesse sentido, se deixam levar por espírito. O espírito chega, não, olha, tem que pintar aquela parede de verde, né? Aí, quando a gente sabe que eles não se metem nos processos administrativos, materiais, isso é nosso. Nós não podemos esperar isso. Mas se você fica especulando, quem é que vai responder? Diria eu, Deus ou Jesus? Quem é que vai responder? Um espírito bom, que vai estar se preocupando em pintar uma parede de verde? Ou um espírito mistificador que vai aproveitar aquele momento para influenciar aquele dirigente? Esses são os falsos profetas. Olha, a nossa querida ela saiu? Não, a Aline? É porque ela tirou a foto dela. A Aline, né, voltou a se referir aí. Peguem o livro dos médiuns, no capítulo 24, lá especificamente no item 262. Vocês vão ver lá que tem uma parte que Kardec aborda, né, que são os modos de se distinguirem os bons dos maus espíritos. Né? Nesse item, que vai do 262, da questão 262 em diante, que está no capítulo 24 do Livro dos Médiuns, aí ele vai explicar exatamente como fazer para você distinguir se é um bom ou um mau espírito. Meus irmãos, quantas e quantas vezes em reuniões mediúnicas em que se chegou espíritos através de médiuns sérios e tal, né? Olha só como a gente consegue distinguir. Porque eles usam táticas. Os espíritos, às vezes, quando querem assumir algum tipo de influência em algumas instituições para desviarem, eles usam táticas. Porque compreendem que nós somos espíritos ainda vaidosos, orgulhosos, né? Então, qual é a forma que eles chegam? Então, quando um espírito chega numa reunião e começa a elogiar
pode tirar o cavalinho da chuva, que ali não está um bom espírito. Ali não está um espírito amigo. Entende? Ali está alguém que quer desviar aquele grupo do caminho certo, do caminho cristão. E você começa a perceber se ele é isso que Kardec fala, inclusive, nesse capítulo 24, se ele é um bom espírito, se ele é um mau espírito, pelo linguajar dele. E é o que Jesus diz, né? Uma árvore boa não dá maus frutos. Então, um espírito bom, dificilmente ele vai te fazer um elogio gratuito, ou ele vai te chamar a atenção com falta de compaixão. A forma dele te chamar a atenção, ele te chama a atenção e você fica devendo favor. Essa é uma das características dos espíritos bons. Meus filhos, procurem se esforçar mais. Trabalhem em favor do próximo. Amem-se uns aos outros. Então, eles nos estimulam a atingirmos a esse grande ideal que Jesus colocou como meta em nossas vidas. Eles não chegam e nos dizem, olha, vocês são muito atrasados, vocês tal. Eles não chegam e não nos agridem com as palavras, como também não nos elogiam nunca. Quantas e quantas vezes chegavam espíritos na reunião mediúnica? Isso tudo é para nossa experiência, né? Olha, vocês são excelentes trabalhadores. Pode tirar o cavalinho da chuva. Quantas e quantas vezes a gente falou, olha, meu irmão, eu sinto muito, mas eu discordo de você. Nós não somos excelentes, não. Nós somos ainda espíritos muito atrasados que estamos aqui querendo ser melhor. Não, vocês são. Disse, nós não somos, vocês me perdoem. Mas dessa forma você não está nos ajudando. E daqui a pouco ele já começava a perder o equilíbrio e já começava a te agredir, a representar aquilo, né? Que realmente ele... Quantas e quantas tentativas em reuniões mediúnicas nós não recebemos desses falsos profetas, desses espíritos. Quando o espírito chega e diz, eu sou, dificilmente aquele que diz sou, né, não é. Né? Dificilmente um espírito bom diz, eu sou bom, não fala. Entendeu? Ele é percebido, ele é adivinhado na forma de orientar, na forma de falar. Não é? Ele não se enaltece. Um espírito bom nunca se enaltece. Sempre que você observar um espírito se enaltecendo, se dizendo realmente, né, um grande portador, se dizendo um missionário, procurem alguma vez em algum escrito de Chico Xavier, né, que vem lá desde a época de Jesus, né? Aí vocês procurem, assistam às palestras de Geraldo Lemos Neto, que era amicíssimo de Chico Xavier, né? Que vem lá da época de Kardec, não é isso? Que vem lá da época de Francisco. Verifique alguma vez que João falou, que Francisco de Assis falou, que Kardec falou, que Chico Xavier falou, eu sou um missionário. Nunca. Eles sempre se colocavam como um cisco, né? Eles, ou ele,
sempre se colocavam como um cisco, como os menores, né? Como os mais necessitados. Não é isso? Então, um espírito realmente... Vocês anotaram aí? Procurem a questão 262 do Livro dos Médiuns, tá, gente? E esses espíritos, quando eles... muitas e muitas vezes, eles tentam usar... Por isso, desconfiem sempre, quando você estiver numa reunião mediúnica, que Pedro chegar para falar, que João chegar para falar, que Paulo chegar para falar, que Maria chegar para falar, às vezes Jesus. Se a influência deles, né, dificilmente o próprio Bezerra, eles não chegam assim e se declaram. Eles não usam o nome que eles tiveram, né, quando se destacaram nas tarefas divinas na humanidade terrena. Dificilmente eles chegam e usam. Não é? Então, meus irmãos, os espíritos, né, a forma de identificar é exatamente essa, é perceber se ali há qualquer nódoa de vaidade ou de grosseria, né? Ou de enaltecimento. Eles nunca nos enaltecem, guardem isso. Eles vão nos chamar a atenção com muito carinho, né? Com muito carinho. Um espírito bom nunca faz uma observação crítica em relação a um outro espírito, encarnado ou desencarnado. Dificilmente, né? Ele faz uma observação antiética, não faz. Nem nem busca influenciar no processo que nos cabe, no processo administrativo, nos processos. Os espíritos não chegam, olha, façam isso, interfere na obra, interfere. Eles deixam que nós utilizemos o nosso livre-arbítrio, né? Deixam que nós utilizemos o nosso livre-arbítrio. Então, a gente realmente fique atento nessa percepção. Por isso, meus irmãos, eu já vou, né, terminando a minha fala, para deixar aí, talvez, alguns companheiros, né, que o Sandro tem um código comigo que ele dá umas piscadas com o olho, vocês parem para observar, ele já está dizendo para mim que já está na hora de parar. Nós observamos o seguinte: por isso é muito importante estudar a doutrina espírita. Estudar a codificação, estudar as obras complementares aí que Chico nos proporcionou, né? Complementando a obra, como ele afirma lá nas informações lá no livro Obras Póstumas, né? Complementando a obra no início do outro século ou no final desse século, quando o Espírito de Verdade conversa com Kardec sobre a volta de Kardec. Então, meus irmãos, é muito importante estudar. Estudar, porque é fundamental estudar o Livro dos Médiuns, né? Aqueles que quiserem exatamente, né? Estudar o Livro dos Espíritos, como Zé Roberto
nos citou diversas perguntas, onde ali você percebe, né? Você sabe. Se a pessoa não estuda, ela fica sujeita a ser enganada por espíritos mistificadores, através de médiuns mistificadores. A mediunidade isolada é um perigo, né? Pessoas utilizar realmente informações de médiuns isolados, por isso é importante isso aqui, ó, o estudo em conjunto, né? Como a Sandra estava falando, certo? A gente vai colaborando com o conhecimento do outro, e é muito importante estudar. Estudemos, né? O Livro dos Espíritos, o céu e o inferno está cheio de informações fantásticas, né? O Livro dos Médiuns, o Evangelho nem se fala, né? A Gênese, obras póstumas que foram todas as mensagens pós-morte, após o desencarne de Kardec. Então, é muito importante a gente estudar as obras de André Luiz, as obras de Emmanuel, né? É fundamental a gente estudar para entender toda essa dinâmica. Agora, é normal que no plano espiritual de um planeta em expiação e provas como a Terra esteja realmente repleto de espíritos enganadores. Isso é natural. São nossos irmãos em processo evolutivo. Não é isso? São nossos irmãos. Amemos e tenhamos compaixão por todos eles, né? E gratidão aos espíritos bondosos. Não é isso? Eu não sei quem foi que falou aí, não sei se foi o Gilbert ou o Roberto, né? Sobre o livro Boa Nova, né? Aquela passagem lá do Tadeu, né? Deus permite que esses irmãos que convivam conosco. Está lá a pergunta 459 que o Zé Roberto falou. Permite, porque nós precisamos fazer essa análise, né? Porque se a gente não tiver essa possibilidade, a gente não vai também evoluir, não vai crescer. Então, meus irmãos, estudemos, porque os espíritos realmente nos trazem todas as informações de que nós necessitamos para entender essa dinâmica da vida de um plano e de outro e essa convivência com os nossos irmãos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção. Sandro, te devolvo a bola. Valeu, meu irmão. Obrigado aí, Beto, como sempre aí nas suas reflexões. Realmente a gente fica aqui analisando e aprendendo, né, uns com os outros. Muito obrigado mesmo. Irmãos queridos, temos pouquinhos minutos antes da nossa prece de encerramento, mas nem por isso deixaremos de perguntar se tem mais algum irmão que gostaria de falar alguma coisa. O nosso amigo Roberto levantou a mão durante a exposição do Beto. Você queria falar alguma coisa, Roberto? Não, era só para lembrar que o Beto falou exatamente essa parte de nós sermos também falsos profetas, e foi o que a Cecília, né, no seu último estudo, ela falou também, né? Exatamente. E realmente isso aí é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Exatamente. Valeu. Obrigado. Muito obrigado. Então, Beto, os espíritos amigos, espíritos do bem, nunca nos constrangem, certo? Nem elogio. Beleza, maravilha. Então, vamos nos aproximando aqui do nosso encerramento desse estudo maravilhoso, onde podemos refletir, né, sobre os itens 6 e 7 do capítulo 21, não criais em todos os espíritos.
agradecidos pela participação de todos e reforçando aí, né, a importância de estudar realmente em grupo, para que juntos possamos compreender as lições do mestre de forma mais satisfatória, né, com a compreensão mais ampla aí. Antes de passar para a prece de encerramento, que aí o nosso companheiro Beto vai dirigir aí, porque sempre ele é intuído ali pelo o amigo espiritual dele, né? Sempre aponta alguém aí para fazer a nossa prece de encerramento. Gostaríamos de saber quem pode fazer a leitura do item 8, os falsos profetas, no próximo domingo. É o capítulo 21, item 8, os falsos profetas. Vamos iniciar, né, o estudo das instruções dos espíritos. Então, quem pode fazer a leitura? Opa. Alguém? Acho que é a Ana Lúcia, né? Tá querendo? Não? Ô, Sandro, eu posso fazer a leitura, tá? É Tá bom bom. que eu vou treinando aí para melhorar. Tá certo. Roberto, anotado aqui. E as primeiras palavras, as palavras iniciais, os primeiros entendimentos aí, observações, quem poderia nos trazer? Relembrando mais uma vez, não esperamos palestras, tá? Só são reflexões, ideias, né? Apontamentos ali do texto, mas fiquem à vontade, se alguém quiser buscar em outra obra algo que complemente o que entendeu, fiquem à vontade. Eu já tinha me comprometido na semana passada, eu faço. Perfeito. Denise. Muito bom, Denise. Minha memória tinha apagado esse item. Não, Mônica, que engraçado é que o que acontece? Quando eu assisti, né? Olha só, fica assim, ó, cheio de rabisco, né? Então, quando eu assisti o vídeo da semana passada, foi normal. Eu peguei papel e comecei a anotar. Sumiu esse papel. E lá tinha... Eu só lembro disso, que você tinha comentado alguma coisa da escolha. Vou avisar pro Sandro e tal. E tinha um comentário... Pô, e aí eu fico muito sentido, que era a respeito das palavras da Cecília, mas eu vou achar, e quando ela estiver aqui no momento mais oportuno, eu vou agradecer a ela, que nos tocou muito, né, o coração naquele momento. Então, definidos, meus irmãos, domingo que vem, item 8, os falsos profetas, nosso irmão Roberto vai ler para a gente o item, e a Denise vai nos trazer as primeiras reflexões. Antes dos avisos finais, passo a bola novamente para o nosso amigo Beto, para que dirija aí a nossa prece de encerramento. Alguém gostaria de fazer a prece para a gente, meus irmãos? Mônica? Pois não. Você sinalizou que gostaria de fazer a prece? Eu não. Não? Eu já fiz, mas se não tiver ninguém, eu acho que com certeza alguém está tocado aqui. Eu acho que o Gilberto. Eu acho que alguém está tocado e quer agradecer. Vou dar a oportunidade agora para outro. Acho que o Gilberto está querendo fazer a nossa prece. Estou à disposição. Tá bom, meu irmão. Então vamos orar, meus irmãos. Vamos agradecer por esse momento tão sagrado para a gente, né? Para a nossa jornada, para a nossa caminhada, e vamos orar pelos nossos familiares, vamos orar pela humanidade inteira, né? Nesse momento. Gilberto. Mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, a certeza da Tua presença, a certeza dos amigos espirituais que nos conduzem para nosso
burilamento, para o nosso engrandecimento, para a nossa purificação espiritual. Cada dia é um pouco desse batismo que João Batista trouxe lá na época do Cristo. Cada dia a gente vai se moldando, se aparelhando, nos dando condições para que espíritos com capacidades maiores nos deem mais estrutura, mais condições de continuarmos a nossa jornada. Gostaríamos de agradecer essa grande oportunidade dessa encarnação, orar, pedir para os que não puderam estar conosco aqui hoje, mas que eles estejam bem, orar por nossos familiares, pela Casa Espírita Jefa e por todas as pessoas que estão passando por algum tipo de expiação, prova, que elas consigam, que elas não, né, que nós consigamos vencer. Estamos todos nesse processo, a transformação da Terra, a transformação dos nossos corações. Que possamos perseverar no bem, no amor, na paz, que assim seja, graças a Deus. Opa, graças a Deus. Gratidão, Joubert, pela prece de encerramento. E aí gostaríamos de falar para nossa irmã Maria Lúcia Lima, que deixou aqui no bate-papo, né, que a gente orasse, né, pelo filho Luan, né, e Lidiane. Então, irmã, saiba que mentalizamos aqui, né, ambos os irmãos, e certamente a espiritualidade vai trazer para esses nossos irmãos tudo o que eles necessitam e merecem neste momento, tá? Sabe que a gente mentalizou aí nossos amigos. Meus queridos, gostaria agora de, em pouco tempo, passar alguns recados aqui, mas antes de me organizar aqui, Mônica, você teria algum? Não, Sandro, eu apenas só para falar para Maria Lúcia, eu não sei se ela colocou, mas nós temos o grupo Amigos do Jefa, o momento de oração e prece, ela pode colocar o nomezinho da família, né, quem ela quiser lá no grupo. Isso, bem lembrado, Mônica. Tá, Maria Lúcia, você faz um sinal aí, você está lá no grupo Amigos do Jefa? Beleza, aí coloca lá os nomezinhos deles completos, tá? E os endereços para a gente envolver logo mais, a partir de 18 horas, no nosso momento de irradiação em prece. Gostaria de fazer um pedido especial, irmãos. Todos os domingos, por volta ali de 16h40, 16h30, compartilhamos, né, no grupo Amigos do Jefa um link da aula do ESD, né? Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Este estudo já ocorreu aqui em nossa casa, né? Mas ele está parado por algum tempo. A intenção nossa, né, quando retornarmos às atividades presenciais, a gente reativar esse estudo, mas ele é fundamental para complementar o nosso entendimento, né, do Espiritismo. Então, esse curso é muito importante. E a FEB, né, junto com a Mansão do Caminho, lá de Salvador, minha terrinha, lá por meio da obra de Divaldo Franco, eles estão compartilhando, né, essas aulas, né, esse curso online, entendeu? Então, todos os domingos compartilhamos lá o link, o link no YouTube. É uma aula muito, muito bacana mesmo, 35 a 40 minutos, realizado de uma forma assim, magnífica, né, suave, de fácil entendimento. Então, incentivamos aí os nossos irmãos a sempre, né, acompanhar essas aulas, tá? Quem quiser pegar do início, hoje é a 26ª aula, mas quem quiser pegar do início, só acessar lá ou o site a página da FEB ou da Mansão do Caminho. Outra coisa que gostaria de anunciar, e aí nos enche de alegria, né, de emoção,
e fazer um pedido também, é que vocês, na medida do possível, acessem as nossas redes sociais, né? Esse novo formato, modelo, né? Essa nova realidade é algo que não vai passar, tá? Já é algo anunciado aí pela espiritualidade, é uma nova realidade que a gente vai ter que se aprofundar cada vez mais. Então, pedimos, né, que vocês acessem, né, busquem, procurem Instagram, Facebook, o nosso canal lá do Jefa no YouTube, né, porque tem um material muito legal. E por que eu estou fazendo esse pedido especial? É uma forma também de a gente motivar, incentivar e agradecer a todos os nossos companheiros que têm essa tarefa, né? O Jefa tem a coordenação de comunicação social, então é toda uma equipe que trabalha com isso. E, por incrível que pareça, hoje temos uma jovem da mocidade que está à frente dessa atividade, né? Das redes sociais, de produzir conteúdos, né? É a nossa querida Ana Luísa. Então, fica aqui um pedido especial que vocês entrem lá, compartilhem, deixem comentários, né? Porque isso, de certa forma, vai motivar, né, a nossa companheirinha, né, a nossa jovem, a se manter firme, né? O desafio é grande, né? Ela tem que conciliar o tempo dela com o estudo, trabalho e as outras coisas, até o próprio estudo da mocidade, e é uma demanda muito grande, né? Mas a gente incentivando ela, apoiando, ela vai conseguir dar conta. A gente está nos bastidores também apoiando, mas aí fica esse registro aí. E vocês vão ver a diferença, né? Porque é um abismo, né? Entre a qualidade de postagens que estavam sendo feitas com as que vêm agora, porque ela também tem esse conhecimento técnico, né? Então, fica esse registro aqui, tá bom? Que vocês acessem e possam compartilhar. Os nossos estudos continuam, né? Outro pedido especial, vamos, de certa forma, conciliar o nosso tempo para que a gente participe do estudo do Livro dos Espíritos, né? A gente observa com muita atenção que o estudo começou com uma quantidade muito boa de irmãos, né? 25, 30 e poucas pessoas, e hoje está muito abaixo, né, disso, né? Há estudos ali que tem menos de 5 pessoas na sala. Então, é um estudo também muito importante. Então, na medida do possível, vamos divulgar esse curso, né, aos nossos amigos, nossos parentes, né? Esse estudo é bem bacana, é dirigido lá pelo nosso companheiro Gessiel e Gabriel. E aí tem a ajuda de vários colaboradores que, inclusive, estão aqui na sala, né? A Cida, o Jobert, me perdoe se eu esqueci de mencionar alguém, mas aí que a gente possa também dar esse incentivo a esse estudo, para que ele não desanime e não acabe, né? Porque se chegar ao ponto de ter só o nosso companheiro Gesiel lá na sala, eu acredito que ele vai continuar, né? Até porque compartilhado, mas assim, quanto mais irmãos lá compartilhando, né? E aí o Beto falou, a Sandra lembrou dessa importância de estudarmos em grupo. Então, é importante que a gente possa estar participando desse estudo também. No mais, desejo a todos um excelente domingo. Convidamos a todos para o nosso momento de prece às 18 horas, prece e radiação. Todos podem colaborar conosco em pensamentos, né, envolvendo a todos os irmãos lá que a gente relaciona na atividade. E abro aí uns microfones, se os irmãos quiserem falar alguma coisa, fiquem à vontade. Bom domingo, que Deus abençoe. Obrigado pela companhia, amo todos vocês. Bom domingo. Tamo junto, vamos que vamos. Jesus à frente. Bom domingo, boa semana. Boa semana, fiquem com Deus. Beijo. Boa semana. Bom domingo a todos. Boa semana a todos. Boa semana. Com Deus. Bom domingo. Boa semana. Grande abraço.